Olá, amigo cibernauta. Hoje gostava mais uma vez de lhe falar num assunto que sinceramente gostaria de não mais voltar a falar. Gostava hoje de lhe falar numa coisa que pensava eu e penso eu que deveria estar completamente erradicada dos nossos tempos, da nossa mentalidade, da nossa cultura, da nossa educação, da nossa instrução, deste novo século XXI, mas pelos vistos a ignorância ainda é muita, a superstição ainda é muita, a bruxaria ainda continua a ditar as suas leis. Eu estou a falar isto tudo porque cada vez mais me surpreende como é que num tempo como o nosso, em que o avanço tecnológico é um facto, em que o avanço científico é um facto, em que de facto há tanta instrução, tanta cultura, em que já não há aqueles índices de iliteracia que existiam há uns tempos atrás, como é que é possível que ainda continue a existir gente que use e abuse da superstição e da bruxaria, porque de bruxaria se trata? Que haja gente que volta e meia volta, que roube água benta para usos pouco bentos e pouco dignos, isto já eu sabia. Que haja pessoas que vão procurar água benzida para levar para currais de certos animais, já eu sabia. Que haja gente que vá às próprias sacristias vestir as casulas que os sacerdotes utilizam na celebração da Eucaristia, que é o nome que se dá àquelas capas, para as vestir, para, com elas assim, pensam, terem mais sorte na vida. Que haja gente que recorra também às estolas, que é o nome que se dá, como sabe, à peça de roupa que os sacerdotes utilizam na celebração da Eucaristia e que é muito parecida com um cascole, e que utilizem as franjas dessas estolas, sobretudo das mais antigas, para as colocar debaixo da toalha dos altares, para depois, com elas, as utilizarem em fins que não sei quais são, mas que seguramente não serão os mais dignos. Que haja gente que utilize, imagina, as chaves do próprio sacrário para passar com elas pela boca das pessoas que têm aftas para curarem, pensam, as ditas cujas aftas. Que haja gente que faça isto e muito mais, isto já eu sabia. Que há gente que utiliza a igreja para colocar resmas e resmas de orações a determinados santos, e que depois a pessoa tem que os fotocopiar umas 20, 30, 40, 100, 150 vezes, para já não falar nas vezes em que os tem que enviar pelo correio para os próprios amigos, porque se não for assim já não produz o efeito, já não resulta aquela oração. Que haja esta superstição toda, sinceramente, eu já o sabia. O que eu não sabia, mas fiquei a saber há pouco tempo, é que há gente, imagine só, que recorre às velas dos altares, que mesmo às velas que têm recargas para ser líquida, e que, imagine, chegam ao cúmulo de cortar o pavio das velas para, através do pavio e do pavio que teve anteriormente uma chama, para depois, com um morrão do pavio, misturar na alimentação para produzir sei lá o quê. Isto sinceramente confesso que não sabia. O que eu fiquei a saber é que, estranhamente, de há uns tempos para cá, as velas gastavam-se num instante.
As velas, ora tinham uma chama maior, ora uma chama pequenina. E isto intrigava-me. Quando fomos a ver e quando demos pelo pavio cortado, então aí é que realmente a dúvida se desvaneceu e fiquei de facto claramente convencido daquilo que realmente estava a acontecer. Meus amigos, para pessoas que em pleno século XXI ainda recorrem à água benta para a deitarem nos corrais dos animais, para pessoas que em pleno século XXI recorrem às sacristias para vestir casulas ou estolas dos padres, para terem sorte na vida ou para fecharem as moradas ditas do além, para que os espíritos do além não incomodem os daquém, que haja gente que recorra às chaves do sacrário para, de facto, curar aftas e outras coisas que tais, e que haja gente, os tais vampiros, os tais morcegos da cera, que recorram às ditas cujas para roubar, imagine, os morrões dos pavios, das velas, para misturar na comida, para fazer sabe lá o quê? Num tempo assim, em que se faz ainda estas coisas, penso que não é com Magalhães, nem com segundas ou terceiras ou quartas oportunidades que se lá vai. Nestes casos, é mesmo caso para dizer como Jesus Cristo: perdoa-lhes, ó Pai, porque não sabem o que fazem. Não concorda comigo, amigo cibernauta? Até para a semana.